Olá, eu sou a Juliana Piai, sou sócia aqui na Fronte Pesquisa e hoje eu e a Thaís Barrovi vamos conversar com o Celso de Moraes. Ele é CEO do Mundo do Cabeleireiro, é um dos maiores varejistas aí de beleza e cosméticos que opera Norte, Nordeste e Brasil inteiro, né, Celso? Depois você vai contar pra gente um pouquinho mais dessa história. A empresa nasceu em Recife em 1993 e hoje já tem mais de 50 unidades, né? Mais de 50 lojas, dos quais eu já sou cliente também. Então, já falo aqui como uma cliente de vocês. Celso, primeiro de tudo, obrigada, né, por aceitar participar. E eu queria abrir aqui esse nosso episódio com a sua história. Queria que você contasse um pouco pra gente de como surgiu o mundo do cabeleireiro. Eu ouvi falar que foi uma história de um presente recebido pela sua mãe, pela sua tia. Conta pra gente um pouquinho aí desse início. Bom dia, Juliana. Bom dia, Thaís. Sim, posso contar um pouco. Realmente começou isso com minha mãe, né? É, fundadora, minha mãe. Foi meio que um presente de grego, na verdade, na época. A minha mãe era dona de casa, meu pai é agricultor, minha família é de agricultora, mas na época passou uns anos bem difíceis assim na agricultura e precisava ajudar no orçamento doméstico, orçamento de casa. Então, conversou-se lá e resolveu que minha mãe deveria trabalhar. Meu pai resolveu botar minha mãe para trabalhar. E aí começou com uma lojinha, ele e a cunhada, uma cunhada dela, que no caso seria a irmã do meu pai. Começou com uma lojinha, uma pequena lojinha de 50 metros quadrados no centro do Recife aqui, 32 anos atrás, 32 anos atrás, sem experiência nenhuma que elas tiveram, meio que foram jogadas assim Vamos começar, naquela vamos coisa. Para começar. começar, e começou, né? Brasil, muito difícil empreender. 93 ainda era pré-plano real, ainda aquela inflação gigante, aquelas dificuldades. Você não tinha tecnologia na época, informalidade muito grande, muito difícil tudo. Minha tia só aguentou 6 meses, saiu, aí minha mãe teve que assumir a parte dela também. E aí, um ano depois, eu comecei a trabalhar na loja com ela, comecei a ajudar minha mãe. Na época, fazia administração. Comecei a cursar administração com 17 anos e estudava e trabalhava na loja com ela. E começamos, né? A vida do empreendedor brasileiro realmente passamos por tudo. Começamos com uma microempresa pequenininha, sem saber de nada, sem apoio governamental, sem dinheiro. Passamos por todas as dores do crescimento, do aprendizado. Só depois de 5 anos, os primeiros 2, 3 anos davam um prejuízo danado. A gente não quebrou. É até um conselho que eu dou muito para uma referência que eu disse. Hoje a gente é o que é, porque a gente começou muito pequeno. A lojinha era muito pequena, dava prejuízo, mas dava prejuízo pequeno. Aí todo dia perdia, todo mês perdia R$ 1.000, R$ 2.000, como fosse hoje. Aí a gente ia no banco, pegava empréstimo, cobria. Se a gente tivesse começado com uma loja maior, tinha quebrado lá, porque não teria aguentado a curva do aprendizado. Teria quebrado, é uma coisa muito curiosa. Por isso que começar pequeno eu acho legal. Se for num ramo diferente, se for uma coisa que você não foi, ter tempo para passar adquirir o know-how para a gente foi muito importante. Aí só depois de 3 anos que a gente botou o pé no chão e começou a crescer. Abriu a primeira filial e daí em diante, aos pouquinhos, cada 2, 3 anos a gente ia crescendo, abrindo um pouquinho, criamos negócios diferentes. A gente era uma loja tipo 25 de março, calçadão, está Uhum. atendendo produtos, vendendo produtos populares para o público popular mesmo, né? Um dos vetores de crescimento da gente foi quando a gente resolveu fazer uma coisa diferente. A gente, num prédio onde a gente morava, muitas vizinhas pediam a gente para trazer produtos, uma coloração diferente, as colorações mais profissionais, os produtos mais específicos, porque Sim. a população A e B ela consumia no supermercado ou na farmácia. Ninguém ia para o centrão. Tinha aquela pessoa por causa de segurança, estacionamento, essas coisas. Já naquele tempo já era. Já não tinha. Vamos levar uma loja para perto desse público. A gente resolveu fazer um teste, trazer uma loja para um bairro de classe média alta, que a gente chamava, a gente criou um conceito de loja Prime que a gente chamava, né? Vamos arriscar para dar certo. Na época a gente tinha Já 5 já anos já arriscou no desde centro o da cidade. começo, né, Celso? Desde o Foi, começo já foi no risco, né, então e eu isso, achei ótimo, assim, a gente começar a conversa com
você falou, vou trazer uma dica aí, né? Vou trazer um conselho, você falou. E eu acho Uhum, ótimo que a gente comece esse papo aconselhando. Eu ontem conversava com um empreendedor justamente sobre isso, sobre o começar pequeno, aprender. E a gente estava falando sobre contratação de diversos serviços, de agência, de comunicação, da própria equipe que vai trabalhar, e falávamos exatamente isso. Então, acho que é um assunto bem importante da gente logo abrir aqui o caminho, né. uhum, E me conta uhum, como que vocês chegaram, como que vocês saíram de Recife, né, porque depois vocês começaram a expandir. Vocês vieram para São uhum. Paulo, foram para outros lugares, em que momento foi essa decisão da expansão da marca? Foi mais um momento desse de inovação. Feito Uhum. disso, a gente estava só no centro da cidade aqui de Recife, pô, não tem mais para onde crescer. Vamos para criar uma coisa nova. Foi a loja Prime que a gente chama. Aí deu certo, a gente abriu umas 4, 5 lojas nos bairros nobres daqui. Mas aí esgotou de novo, não tem tanto bairro nobre aqui. Vou fazer uma coisa nova. O terceiro movimento da gente foi shopping center. Não existia loja de shopping Ah, center de cosmético no modelo da gente na época. Foi o terceiro vetor do crescimento da gente, foi ter ido para shopping center. E aí, isso tudo tem um timeline longo, sabe? Então, como se fosse der certo, não, mas a gente foi, deu errado, ajeitou, deu certo, tem um time. Mas aí, sim. o terceiro vetor de crescimento foi shopping, e o quarto foi a gente ter ido para São Paulo, que já foi em 2016. A gente já tinha aí Ah, 23 tá. anos de história. E, mais uma vez, a gente identificou que no mercado de São Paulo não existia loja de shopping. Varejo multimarca com o segmento da gente não existia em 2016. Era Oceano Azulzão. E aí, na época de a gente escolher crescer, a gente meio que já virou líder em Pernambuco. Vamos para onde? Eu podia ter ido aqui para os vizinhos, para Bahia, para o Ceará, ou mais óbvio, os mercados aqui próximos, mas a gente resolveu ousar. Vamos arriscar de novo. Vamos Bora inovar logo mais para um o pouco, mercado, né? inovar mais um pouco, viu uma oportunidade. E de todo jeito, se desse errado, pelo menos alguma coisa a gente aprendia. Aí a gente, em 2016, abriu a primeira loja em São Paulo. E já veio para Como shopping. já abriu no metrô Tatuapé, a primeira loja. Como sempre, o primeiro tiro geralmente não dá certo de cara. Na vida da gente sempre foi assim. A primeira loja é anos para aprender, é não sei o quê. A primeira não deu certo, e aí a gente arriscou novamente, abriu a segunda loja, foi no Shopping Moca. Aí já com os aprendizados da primeira loja, aí a gente acertou o layout, Sim. o tamanho, o formato, o conceito, o mix para o público daqui de São Paulo, que é diferente de Recife. E aí deu certo. Aí quando deu certo, foi outro vetor de crescimento. Coincidiu na época, por estar em São Paulo, a gente atraiu a atenção de fundos de investimento que viu o modelo de negócio da gente gostou. A gente foi investido pela Vinci Partners em 2018. A gente recebeu um capital, edição minoritária aqui, a gente continua no comando da empresa. E aí a gente saiu de 20 lojas para 57 lojas, 56 lojas em 2 anos. A maioria tudo aí no mercado de São Paulo, né? Hoje a gente tem quase 40 lojas aí em São Paulo, umas 20 aqui em Pernambuco, estamos na Paraíba e estamos indo para Minas Gerais agora também. Que Mas sucesso. Achou o modelo, arriscando né? e fazendo coisa Como você, nova, né? como você falou, procurando um modelo e entendendo quais eram as demandas, né? Você falou aí em algum momento sobre layout de lojas, você falou, acertamos o layout da loja, né? Hoje vocês têm operações que continuam em rua e tem as operações de shopping, né? O que você vê assim de diferenças práticas do layout, seja do layout ou do mix ou da própria equipe, das operações de rua e das operações de shopping? Muito diferente. A gente teve que criar um novo mindset para trabalhar no shopping. Na rua a gente tinha lojas maiores, lojas de 200 metros, 300 metros, aí você podia expor muita coisa. Um público também mais tranquilo, mais trabalha com um ticket médio menor. Nós tivemos que Uhum, criar um novo conceito para trabalhar no shopping, lojas menores, porque o custo de ocupação do shopping é muito maior. Então, para eu ir com uma loja de 300 metros quadrados no shopping, fica muito caro, a conta não fecha. E tanto que na época não existia loja de shopping, porque ninguém tinha desenvolvido ainda um formato que funcionasse em shopping. A gente, eu acho que foram um dos primeiros do Brasil a conseguir fazer isso funcionar. Hoje já temos muitos concorrentes em shopping, uhum. mas eu tenho que fazer uma curadoria muito mais assertiva, porque já que eu tenho que trabalhar num espaço menor, eu vou ter que tirar muito mix do que eu tenho. Numa loja de rua eu tenho 15 mil SKU, numa loja de shopping eu tenho 6 mil.
Então, tem que saber escolher. E tem que saber escolher na proporção que atende o cliente. Eu não posso tirar demais de uma categoria que não vai satisfazer o cliente. Nós somos uma loja multimarca, né? O cliente quer encontrar a solução basicamente para tudo na loja da gente. Então, e a gente está num mercado que a gente chama de fast build. Ele depende de inovação, depende de lançamentos. A mulher, nosso cliente, 99% é um público feminino, ela gosta do lançamento e vem numa loja especializada atrás de estar sempre atualizada, atrás de Ah, querer a gente quer ver coisa é, nova. as coisas novas. Então, eu tenho que ter pouco espaço, eu tenho que ter o produto corrente que sempre vende, tem que ter espaço para os lançamentos, tem que tirar rápido o que não dá certo. Então, é complicado, é uma expertise normalmente que a gente desenvolveu com os anos, de deixar a loja sempre atraente, diferente de uma farmácia, do supermercado. O vendedor aqui, você perguntou o que é diferente da rua. O treinamento, o perfil das pessoas também são diferentes, porque o shopping é um negócio que é mais pesado, porque é uma rotina que é de domingo a domingo. Todo funcionário ele vai ter que ter escala no domingo, no sábado, tem a turma que sai 10 horas da noite, né? Que o shopping fecha de 10 horas da noite. Então tem muita gente que gosta de trabalhar na rua, não quer trabalhar no shopping, porque não quer abrir mão Uhum. do seu fim de semana, não quer ficar até tarde. Então até tem muita peculiaridadezinha, é outra vida, a loja de rua e a loja de shopping. Deixa eu trazer um ponto aqui. Você falou sobre rua, você tem 15 mil SKUs e shopping normalmente você tem 7, 8 mil. E aí você, num determinado momento, falou: a gente precisa entender o que o público quer, o que a mulher quer, né? O seu cliente deseja. Vocês usam inteligência de dados para fazer essas escolhas, né? Ou pesquisa de mercado? Como é que vocês balanceiam isso, assim, entre o feeling de quem está ali na loja e usar os dados, né? Porque eu imagino que você tem uma quantidade de dados aí enorme, com 50, 60 lojas, já deu para armazenar bastante informação, né? Vocês trabalham esse tipo de vertente? Sim. É, o grosso mesmo é muito fino, porque nós começamos desde o começo, né? A gente tem 30 anos de mais de sete de compra. Eu Hum, passei por todas as áreas da empresa, já fui comprador durante décadas. Hoje eu não estou só no cargo de CEO, tem equipe para isso, sim. tá debaixo do guarda-chuva da minha irmã, que é minha sócia também, Marina. A gente tem um filho já de 30 anos comprando e vendendo. A gente já quebrou muita cabeça, fez muito aposta errada, aposta certa, o tempo, a gente aprendeu realmente no método científico, tentativa e erro, bota o dedo nessa tomada, dá choque, essa não dá, aprendeu no coisa. Hoje em dia, claro, uma grande vertente de crescimento da gente foi a tecnologia. Quando, sei lá, 15 anos atrás, a gente começou a trabalhar, a gente instalou um ERP, um sistema de computador que a gente não tinha feito. A gente começou muito tempo, teve esse estágio de botar e ter tudo no computador. Quando a gente começou a enxergar os dados, uma grande virada da gente foi o ERP. No momento que a gente começou a enxergar direitinho, tinha a tela, eu tinha mais de 200 fornecedores. Antes, uma coisa curiosa, antes a gente valorizava o fornecedor que vendia mais. Você sabe que tem as grandes empresas do Brasil, tipo Unilever, L'Oréal, o Gato Palmolive, é o que está na cabeça das pessoas, assim, as linhas que vendem muito. Só que essas linhas vendem muito, só que tem uma margem muito baixa. Antes a gente só controlava faturamento. Top 10, os meus três maiores fornecedores são esses. Mas quando botou o sistema, que a gente começou a montar os BI, as telas, quantidade de ticket médio, rentabilidade, margem de lucro, venda, e o sistema permitia a gente montar do jeito que quisesse o relatório, né? E aí uma coisa mudou a vida da gente foi quando a gente tinha um botãozinho lá que a gente clicava. O normal é ranquear por faturamento, mas eu podia ranquear por rentabilidade, por Ah, margem de abriu o mundo, contribuição. né? Aí quando eu botava assim, aí os meus três maiores fornecedores caía para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, coisa de rentabilidade. Eu disse, poxa, danada isso. E a gente, o importante para a gente é o que deixa, né? O lucro final, a rentabilidade final em dinheiro, o faturamento, a margem de contribuição a gente chama. E eu, danado. E a gente fica. E esses grandão, geralmente, ele não dá atenção para o pequeno, que a gente era pequeno. É que a gente é pequenininho querendo negociar com o Unilever, com a L'Oréal. Ele
não dá prazo, não dá preço, não dá nada, e a gente fica chorando atrás deles para vender, para atender a gente, porque ele tem um faturamento enorme. E quando a gente, através da análise de dados, do veio que atrair, começou a entender as coisas, aí, opa, peraí, mudou agora. Agora a gente vai trabalhar com esses fornecedores médios aqui, que dão uma rentabilidade boa, que anda de mão dada com a gente, dá um prazo bom, a conversa é mais de igual para igual. E a gente começou a trabalhar esses daqui. Aí, oxe, em 2, 3 anos, a gente mudou completamente. Mesmo esses grandões caíram lá para 18º, para não ser, bem para trás. A gente parou de dar foco a eles, tirou as pontas de gôndola, tirou o espaço grande, continuou trabalhando com todos, não tirou nenhum. Mas começou a namorar com quem queria namorar com a gente. Ó, vamos procurar quem é parceiro, quem senta na mesa para negociar, para tudo. E foi um vetor de crescimento. A gente tinha uma margem média, digamos, de rentabilidade. Se fosse X, a gente aumentou para 50% em 3, 4 anos. A mais de contribuição média da gente, só em dar atenção para os mesmos fornecedores que estavam lá dentro de casa. Então, isso foi o primeiro fator de a tecnologia fazer um grande avanço mesmo na da gente, foi entender realmente uma coisa que, olha, que 20 anos que eu estava ali, mexendo com aquilo ali, a gente, por não ter os dados, a gente não enxergava direito, né? Claro que aí a tecnologia veio chegando mais, a gente vai tendo mais acesso, mais pesquisas de mercado, ajudou a gente muito mais. Hoje a gente controla. A gente recebe informações de tipo de Nielsen, de Scantec, de outras coisas. A gente tem esse enxerga, a gente consegue ver no mercado, nos concorrentes da gente, os produtos que estão subindo, que estão descendo, busca da internet, trends. A gente tem que ficar meio que antenado em tudo, mas partindo do feeling da gente, do que a gente já conhece, do nosso consumidor, dos nossos fornecedores, e a gente acopla as informações, tudo que vem para fazer essa conclusão, que ainda assim não elimina a incerteza. Tem muita coisa que a gente jura de pé junto, aposta, isso aqui vai dar muito certo. Vamos botar essa linha ou esse produto novo que vai ser sucesso e na prática realmente quem manda é o consumidor, ele que aprova no final, se deu bom, se não dá. A Sim. gente já sabe que não tem 100% não, mas estamos atentos a tudo. E é um segmento que requer, como você falou, ações bem rápidas, né, porque, é lançamento a todo tempo, é modificação de embalagem, sei lá, é um mundo de possibilidades com 15.000 SKUs. Eu fiquei impressionada com esse 15.000 aí, vou falar até o final da nossa conversa aqui, porque Uhum. realmente é uma gestão aí de produtos bem interessante, né. As suas lojas, Celso, elas são todas próprias, né? Vocês não operam sistema franquia, tudo loja própria. Não, tudo loja própria. A gente tem demanda por franquia. Semanalmente liga a gente atrás daqui querendo franquear. Eu tenho vontade de fazer franquia. A gente já fez estudo para fazer franquia. Está na gaveta aqui um papel assim, um modelo para fazer franquia. Só que Mas a ainda não. rentabilidade da gente não permite fazer franquia, porque é baixa. Porque a gente já revende produto de terceiro. Se a gente fosse indústria, tipo o Boticário tem uma Sim. margem longa, aí ele consegue botar o franqueado dentro, que rentabiliza a indústria, rentabiliza o franqueado. A gente, no futuro, a gente vai ter. A gente está trabalhando com questão de marcas próprias, marcas parceiras, tentando ter um portfólio que dê essa gordura que permita a franquia. Mas eu vejo com muito bons olhos franquia, mas ainda não é viável para a gente. Vocês começaram, em loja de rua e vocês foram para shopping. Eu imagino, acho que você até passou por isso aqui, falando que o perfil do vendedor, das pessoas que trabalham, é diferente quando você está falando de rua e de shopping. Eu imagino que nesse processo todo de vocês, de sair de uma loja no centro de Recife para chegar a mais de 50 lojas em Pernambuco e em São Paulo, tenha havido uma mudança na cultura da empresa e no jeito de vocês trabalharem. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de como que foi você sair de uma empresa totalmente familiar para uma rede grande, com mais de 50 lojas, com um perfil de clientes diferente, perfil de produtos diferentes. Como é que é essa gestão da cultura? Assim, como fica trabalhar a cultura organizacional com tantas mudanças acontecendo? Realmente foi um desafio muito grande, principalmente quando a gente veio para São Paulo, porque a gente teve muito choque. No primeiro ano, os primeiros 2 anos em São Paulo, a equipe mesmo rodava muito, assim, o turnover era alto, porque de alguma forma a gente queria trazer as mesmas.
mesmo jeito de lidar, as mesmas práticas daqui de Pernambuco lá para São Paulo. E as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, a forma de lidar é diferente. A gente teve que se adaptar e não teve meio fórmula mágica, não. Foi na tentativa e erro mesmo, assim, de comunicação. Identificar o perfil de pessoas para na própria contratação a gente já tinha que mudar, ó, tem que ser gente. Mas assim, a gente tem uma coisa que é boa, que a gente tinha um perfil muito mais humanizado daqui do Nordeste. Quando foi para São Paulo, o pessoal estranhava, né? Quando a gente chegava, o dono mesmo chegava para conversar com o vendedor, chegava na loja para conversar, o pessoal falava: os patrão aqui não conversam com a gente, não. Quando chega para conversar, para sentar, para fazer alguma coisinha, é como se a gente tivesse uma maneira mais próxima e o pessoal lá era mais frio. O pessoal é muito, em relação ao que a gente sentia, o que a gente tratava aqui, a equipe era mais fria, menos apegada à loja. A gente tem um negócio de pertencimento maior. E a gente tentou trazer isso para São Paulo. Tentou trazer isso, a gente trouxe pessoas, mudou pessoas para cá para passar a cultura para muito, já teve muito que quiseram se mudar mesmo de Recife para São Paulo e a gente, bora, vamos trabalhar para trazer um pouquinho da cultura. Mas não é difícil, foi diferente, é outra pegada, outra forma de lidar, e a gente, só o tempo é que foi fazendo as culturas se chocarem. E à medida que a gente também tem lojas distantes, por exemplo, tem loja em Ribeirão Preto, tem Diaí, Mogi, são lojas que a gente demora muito para ir para lá, né? A gente tem, a gente tem a dúvida, como é que a gente consegue assim manter a cultura num lugar tão isolado? A equipe não tem contato muito com nossos líderes, né? Com o nosso pessoal de gestão. É, é um desafio, mas eu acho que com o tempo foi se ajustando. Começa muito pela contratação. A gente já tem que. A equipe de contratação já tem que identificar pessoas que têm aquele perfil parecido com o perfil da empresa, da coisa. Apesar de a gente valorizar muito a diversidade. A gente, na nossa empresa, a gente é aberto para. Tem todos os perfis de pessoas, de todos. A gente acha que a empresa da gente. A gente tem que representar o nosso. Não é para. Não é bandeira. Não é porque eu acho que é economicamente bom mesmo. Se a nossa equipe interna tem que representar o ambiente externo. Se o ambiente externo, as pessoas são assim, são desse jeito, isso aqui, quando entra aqui dentro também tem que ser. É a melhor forma da gente ir junto com a sociedade, ir junto com o nosso consumidor, a gente ser igual ao nosso consumidor. Então, mas não, não tem manual não desse negócio de cultura, não. É muita conversa, muito entendimento, trazer as pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos valores como a gente, e fazer tudo para mantê-los. Aí a cultura vai se formando. Celso, agora eu vou passar aqui para alguns dados, vou trazer alguns dados para a gente conversar. A PwC divulgou recentemente um estudo sobre os CEOs e suas preocupações, né? E foi até de onde surgiu a ideia da gente gravar esse episódio, né, para falar um pouco sobre essas preocupações. E o que essa pesquisa dizia era que a falta de mão de obra qualificada é a maior preocupação para 41% dos CEOs do varejo brasileiro, né, e uma das principais dos executivos como um todo. Outras preocupações aí no ranking são os riscos cibernéticos, a inflação, instabilidade macroeconômica e, em último lugar, as mudanças climáticas, com 23%. O que você acha desse ranking? Você concorda? Você acha que o seu ranking seria mais ou menos isso? Sim, todos esses temas aí eu concordo, em um grau maior ou em um grau menor. A questão da mão de obra qualificada realmente é terrível. A gente, É o hoje, que tira o sono de todos os CEOs. invariavelmente hoje, a gente tem que formar as pessoas. Tá difícil pegar gente pronta para qualquer cargo. E quando pega pronta, tem a questão da cultura. Aí entra a questão da cultura, da choque, é difícil manter. Às vezes é uma pessoa pronta, mas veio de uma empresa que tem um perfil totalmente diferente, uma multinacional, ou é uma rede que. Enfim, são várias variáveis que trazer uma pessoa já madura. Então, eu estou falando mais já dos níveis médios para cima.
de gerência, de coisa. A pessoa vem com outra cultura, funcionar desse jeito na outra empresa, você já tem uma experiência. Quem vem pronto tem experiência e já tem viés, já tem sua história. Então já vem com formato. Tem empresa que é muito rígida, tem empresa que é mais humanizada, tem empresa que é muito flexível, tem empresa que é mais dura nas normas, mais não sei o quê. Então toda vez que a gente pega gente pronta, o período de aclimatação dessa pessoa para entrar na nossa frequência da empresa, muitas vezes dá errado, sai. É difícil achar essa pessoa e a pessoa, quando a gente acha, é difícil tropicalizar, aclimatá-la dentro da empresa. Sim, sim, não é só Invariavelmente, sobre qualificação, né, não é é, só sobre exato, qualificação, é sobre a vivência da cultura, sim. exatamente. Tem pessoas qualificadas, mas qualificação técnica, mas existe a qualificação de clima, com o time, do jeito de ser, do jeito de levar as coisas, da cultura da empresa. Tem que entrar na cultura. Se não entrar na cultura, não fica. Se não for da mesma Uhum. frequência, não fica. Aí, invariavelmente, a gente tem uma premissa lá na empresa. Olha, hoje, para trazer gente de fora, você tem que rezar muito. Para me convencer, para eu, como CEO, autorizar você trazer alguém para um cargo de gerência lá para a empresa. Não, saiu nosso gerente de controladoria. Não tem ninguém na empresa. A gente vai fazer. Procure alguém da equipe dele aí para a gente promover e botar. Não quero trazer gente, mas não tem, é muito júnior. A gente sofre até essa pessoa evoluir e chegar no coisa. Invariavelmente, sempre o que dá mais resultado. É aquela pessoa que vai ficar na empresa mais tempo, 5 anos, 10 anos, que vai estar feliz porque foi promovida, vai estar feliz porque está dando crowd, vai incentivar as outras pessoas do time, ela vai mostrar que na empresa tem crescimento, tem espaço para você trilhar, tem uma trilha para subir. Então, para a gente só vê vantagem. Agora, claro, eu poderia pegar uma pessoa pronta, tipo nível A, e eu pego o nível C, porque vou tornar em nível A, sênior. Um júnior que eu vou tornar em sênior. Eu prefiro pegar um júnior da casa e esperar ele virar sênior, do que trazer um sênior de fora. E até porque é difícil achar esse sênior. Porque está difícil achar mão de obra qualificada no Brasil, está complicado, realmente. Então, E tem no outros final pontos das aí que você vai contas lembrando aí que a gente discute todos eles aí. não, eu vou lembrar, mas no final das contas, você concorda que a maior preocupação é a mão de obra, né, seja qualificação, seja adaptação de cultura, mas é mão de obra, né. Depois o E ranking hoje, traz sim, aproveitando isso aí, hoje está difícil a contratação, porque o Brasil está com 6% de desemprego. Isso aqui é quase pleno emprego. Então as pessoas tá tendo, quem está procurando emprego está conseguindo achar fácil, aí está tendo muita mobilidade, saindo de uma empresa para outra, surgindo oferta de emprego. Então, hoje a área de contratação da gente não consegue contratar, a gente tem vaga aberta direto, que a gente não consegue preencher, mesmo sem qualificação, mesmo a gente abrindo, assim, ó, contrata primeiro emprego, vamos treinar, né, vamos treinar. vamos fazer do Uhum. zero, não sei o quê. Tá um momento difícil, mesmo a inflação estando alta, não sei o quê, mas o desemprego baixo torna difícil contratação. O próximo item, que os próximos itens do ranking são riscos cibernéticos, a inflação, instabilidade econômica, macroeconômica e mudanças climáticas. Uhum. Risco cibernético. Está incrivelmente difícil, está incrivelmente preocupante essa área. A gente já teve problemas nos últimos 2 anos, vários, nada escalou, a gente pegou, mas é aquele negócio, o ladrão não entrou na casa, mas ficou no hall, assim, tocando a campainha. Aí a gente toma as ações de ter problema de madrugada ali, gente, desliga tudo, não sei o que, bloqueia, temos que recuperar aquela base, passar 6 horas assim a empresa offline, por segurança, porque o negócio chegou no nível de ameaça grande, e a gente está vendo grandes empresas, maiores do Brasil, hospitais, não sei o que, sendo acessadas. É um negócio realmente que tira o sono do cidadão, e é de um jeito que a turma invade a NASA, invade o Banco Central, a gente sabe que por todas as medidas que a gente tomar, por mais que a gente gaste nessa área, não existe segurança 100%. Vira meio que uma loteria nessa história, no Brasil todo. É um é um pânicozinho de toda empresa essa área, porque a gente nunca sabe se fez o suficiente.
nunca sabe se vai ser o sorteado dessa história e que pode realmente quebrar uma empresa, dependendo do grau dessa invasão, desse coisa, pode levar uma empresa à falência, com certeza, que a gente já viu, já teve colegas que sofreram com isso, a gente já ajudou outras empresas que tiveram isso, já pediu ajuda em outros momentos. A gente recebe reporte diário nos grupos da gente, de executivo, de coisa, de gente que está tendo problema com isso. E gente que gasta milhões e milhões, e ainda assim é um negócio que você dorme com a pulga atrás da orelha todo dia. Não à toa o tema ocupou o segundo lugar aqui no ranking das preocupações dos CEOs, né? Então, um tema muito Uhum. importante. E depois vem inflação e estabilidade econômica, acho que meio que caminham juntas ali, né? Dá para a gente falar juntas aí desses dois temas, É, inflação e da instabilidade. veja só, no meu caso, que a gente já veio de 30 anos de história, a inflação e a estabilidade é uma coisa bem que a gente é acostumado a conviver, crises, né? A gente já passou por diversas crises, nesse tempo todo do coisa. Poderia dizer que é uma preocupação, sim, mas é daquelas, esse leão a gente conhece. Esse leão, a É a gente que já, existe sempre, é a de é, sempre. é a vida do empresário brasileiro é passar por essas questões, época de juros muito alto, dificuldade de crédito, movimento baixo. Então, é o problema, vai estar sempre em cima da mesa, mas talvez o empresário brasileiro já está meio descolado e já tem os seus planos B dentro de casa. Se vier apertar para esse lado de inflação, o que é que eu vou fazer? Vou reduzir estoque. A gente já tem meio que as ferramentas para lidar com esse problema setado na cabeça. É problema, mas é o que é mais fácil da gente, mais depende da gente e é previsível. A inflação está subindo, é um horizonte que eu tenho aí, 6 meses, um ano, para tomar atitudes. Vai piorar, vai diminuir. Eu posso fazer uma atitude agora, vou reduzir uma despesa, vou talvez investir em outra coisa, me preparar nisso. Então, eu acho que está em terceiro lugar aí, um pouco por isso. Apesar de ser um grande problema, porque afeta o crescimento da empresa, a velocidade de tudo, afeta tudo. Mas esse daí, esse bicho a gente conhece. Vamos A gente consegue lidar tomar um com ele. pouquinho melhor, a gente consegue lidar um pouquinho melhor, né? Porque os outros, quer dizer, o chato mesmo é cibernético, é porque está fora do nosso controle. Não depende, é fora do que a gente pode fazer. É meio que aí Sim, preocupa sim. mais, está fora do nosso controle. Celso, tem um outro dado que essa pesquisa traz, ela diz que 82% dos presidentes, então é muita gente, né? 8 em cada 10 dos presidentes das empresas de varejo e consumo no Brasil planejam investir na integração da inteligência artificial para o desenvolvimento de competências e aprimorar a força de trabalho, ou seja, para treinamento, né? Para você, qual que tem sido o impacto da inteligência artificial no modelo de negócios de vocês? Consegue fazer uma avaliação sobre isso? E concordo com todo mundo aí. Realmente, das tecnologias, das inovações, das tendências que surgiram nos últimos anos para negócio, a que mais tem potencial, a que mais mexeu assim comigo pessoalmente, dizer, tem muito o que tirar disso. Isso realmente vai mexer o jogo. É a inteligência artificial. A gente teve, ano passado era metaverso, 2 anos atrás metaverso, aí teve as Ah, tendências IoT, teve várias inovações que a turma dizia, isso vai mudar o jogo, isso vai mudar o jogo, e a gente olhava, calma, vamos amadurecer. Mas realmente a inteligência artificial é assim, vai mudar o jogo, vai mexer com tudo. A gente, quando eu comecei a manusear, a trabalhar, a ter o ChatGPT, a ver o potencial que tinha, eu já fiquei muito impressionado e, assim, curioso, assustado, tudo junto. E, por exemplo, lá na empresa mesmo, eu peguei toda a diretoria e os cargos de níveis altos, a gente fez olha, vou botar a versão paga, adquirir a versão paga, que é a que tem mais ferramenta, que é não sei o quê, para todo mundo da diretoria, e está autorizado a qualquer funcionário da empresa, do back-office, não sei o quê, que se tiver interesse, se for usar, ter acesso. Estou dizendo isso é simples para ele usar mesmo,
e tive acesso à empresa, acesso à tecnologia e se familiarizando, que eu estou dizendo, gente, vocês têm que se familiarizando, porque isso vai entrar com mais coisas aqui na empresa. E quem souber usar disso vai ter grandes vantagens. A gente criou comitês, a gente criou pílulas de IA, assim, passou uns 2, 3 meses, assim, toda terça-feira tinha uma reunião, 1 hora da tarde, que juntava todo o back-office. Quem não podia era por vídeo, uma conferência para trazer o conhecimento para todo mundo da parte administrativa do que é o coisa. Era 1 horinha por dia durante meses, todo mundo, cases, exemplos práticos, abrindo a mente, acalmando para as pessoas também, porque a equipe tem medo de adotar a inteligência artificial, porque fica com medo de perder o emprego. Então a gente tem que trazer isso de uma certa forma, que eles acolham e não trabalhem contra, porque a turma está, não vou usar isso não, que, meu Deus do céu, Não, estou vou desempregado, boicotar. vou boicotar, e tem esse trabalho. Se você, depende da forma como você vai trazer para a empresa. A gente viu isso, eu disse, primeiro vamos educar, vamos esclarecer, vamos trazer para as pessoas que isso é uma ferramenta que veio para ajudar, e que vai ajudar o ser humano, ela sozinha não vai resolver, é uma ferramenta de muito potencial, e a gente quer que nossas pessoas saibam usar. A gente, na prática, para o varejo, tem uma dificuldade de curadoria, saber quais modelos, quais ferramentas, quais softwares, quais pegadas de inteligência artificial vão ser úteis para a gente, porque está começando a vir muita coisa, então já começa a vir curadoria, porque a turma tem, vou botar inteligência artificial de tudo, nessa área, na compras, no mas tem coisa que não mexe ponteiro, é mais firula, a gente quer procurar o que vai funcionar mesmo. Mas é infinito o danado da inteligência artificial. Vai ajudar muito, a gente sabe do potencial, mas ainda está muito no campo das ideias, dos Uhum. conceitos. A gente não viu grandes ferramentas chegando assim, mudando o jogo. No meu negócio, as empresas com quais a gente tem Sim. contato, a gente está tendo, visitando, sendo apresentada diversas ferramentas novas, muitos conceitos. Algumas são só reembalagens de coisas antigas, sistemas antigos, que o pessoal bota o IA agora no nome, mas são ferramentas que já existiam antes. Com uma melhora pouquinho, a turma está dourando a pílula, mas é a vida, não vai, essa daí chegou para Você ficar, essa daí chegou chegou para para ficar. chegou Celso, para você falou uma ficar. coisa, agora você falou assim, tem algumas que são só firulas e tem algumas que são interessantes. Você tem algum exemplo prático de uma que você fala, putz, isso é uma firula, o varejo não precisa disso, ou pelo menos no seu negócio, né, no seu ramo de negócio, ou uma que você fala, não, essa a gente precisa implementar, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, todo varejista precisa ter. É, país, vou puxar agora a gente foi impactada por tantos, muitos, o que é reembalado, para ter programa de previsão de compra, que eu vou usar na área de compra, na área comercial, né? Previsão de demanda de produtos. E Uhum. as empresas, a gente vê às vezes as mesmas empresas que já tinham, porque a, a gente não fala em inteligência artificial, né? Mas a Amazon, 15 anos, 10 anos atrás, ela já tinha aquele negócio personalizado, né? Que você entrar no site, se você procurasse, sei lá, roupas de academia uma vez, aí na próxima Ah, vez ela sim. já indicava produtos parecidos, similar. O site já ia se personalizando para o cliente, ele ia identificando o cliente, vendo as preferências, sugerindo coisas que tinha a ver. A gente não chamava isso de inteligência artificial, mas é. Então, tem muita coisa que são programas isolados, específicos para aquilo ali. Por exemplo, companhia aérea, né? Eu já vi, às vezes, quando a gente está comprando passagem, eu vou comprar passagem. R$ 1.000 a passagem. Aí, não, vou agora não. Aí, quando eu volto de novo, eu procuro de novo, já é 1.100. Aí é o sistema lá, que ele vê quando tem muita procura para aqueles voos, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, tem pouca procura, a passagem vira R$ 500, quer dizer, tem uma inteligência embarcada ali, muita coisa que a gente tem de 10 anos, 15 anos atrás, que podia ser chamado de inteligência artificial. Então tem empresa pegando esse mesmo produto que já tinha e chamando agora de inteligência artificial, o que não é. E a Uhum. inteligência artificial, eu fiz até um curso no INSPE aí, no mês passado sobre inteligência artificial aplicada a negócio, sem fazer propaganda, mas é muito bom. Que ela fala, a inteligência artificial,
ela não chegou no nível de ser criativa. Ela é, se você fizer qualquer pergunta para ela, ela não vai criar uma resposta. A inteligência artificial ela vai buscar numa base de dados gigantesca, na verdade, quase do mundo todo que ela está alimentada, e vai trazer a resposta mais repetida, mais comum que você acha no mundo todo. Então, não necessariamente é a certa, ela não está pensando que é certa ou não. Então, não, nem entendam. Se tiver 1 bilhão de pessoas respondendo que 1 mais 1 é 3, for Ela mais vai gente dizer dizendo que um que mais um é 3 na internet, no sim, coisa, a inteligência artificial vai responder que 1 mais 1 é 3, porque ela não está pensando, ela vê sim. tudo e reporta o coisa. É, uma pessoa que fez comigo esse curso é de agência de publicidade, para você ver. Aí uma coisa que eu achei muito legal. Aí vocês usam a inteligência artificial aí na agência de publicidade, a gente usa. Ele como? Para a gente saber o que a gente não vai fazer. Aí como assim? Se, ó, eu quero fazer uma propaganda de concessionária de carro, e o mote é para vender um carro classe média para público feminino, e não sei o quê. Como você faria essa propaganda? Ele bota lá no chat GPT, e a chat GPT monta uma propaganda para ele. Aí quando ele olha para ela, ele diz, pronto, é isso que a gente não vai fazer. Não quero, não quero Porque repetir, não o quero que o fazer chat GPT igual. faz é o que é mais repetido, o que é mais de consenso. Ela traz o consenso, ela não cria, não é novo. Ela não vai. Tanto que ele vai afetar mais por isso que ele vai afetar mais as pessoas de potencial médio. Não vai afetar as pessoas da criatividade. O pessoal de high level, que é o pessoal que inventa coisa, que tem sacada, que cria não sei o quê, não está sendo ameaçado pela inteligência artificial. Porque ela não, hoje, pode ser que no futuro faça. Hoje ela não cria. Ela repete, ela traz tendência. Se você mandar ela criar uma imagem de alguma coisa, você vai ver que você vai remeter aquela imagem a muita coisa similar que você já viu, porque ela também está fazendo isso. Ela está vendo, cria uma imagem de um carro, de um gato numa árvore. Você vai achar aquilo muito familiar. Vai ser um gato para você. Eu já vi isso em algum lugar, já vi essa árvore em algum lugar, já vi esse gato em algum lugar, não sei o quê, porque ele não cria novo. Ele todo. Então nas empresas, ela é uma ameaça grande para as pessoas que fazem o mediano, que o mediano ela vai fazer lindão, mas não dá passo para frente. Ela não cria nada ainda e não vai concorrer com o high level das pessoas que são a vanguarda, que são os experts nas suas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, esses negócios. O ChatGPT não entrou nessa área ainda não, mas o beabá, fazer o que aquele funcionário de médio faz, copiar e colar, uma função repetitiva desses negócios, ele vai ser matador. Você Celso, falou de inovação. tem algum exemplo prático? Vocês já chegaram a implementar a inteligência artificial em algum processo na empresa de vocês? Ou ainda não encontrou, você ainda não encontrou um espaço para isso? Não daquele que eu chamo de inteligência artificial, porque a gente tem vários processos na empresa, vários softwares instalados de terceiros, que é feito o que eu disse, esse negócio da companhia aérea, que faz aquele processamento de dados. A gente tem isso já, mas já tem isso de antes. Eu podia até dizer que eu estou usando, mas eu não vou fazer essa propaganda, porque é inteligência que eu já tinha embarcado de antes. A gente, porque a gente também foi muito impactado com essa mídia. Nós, assim, pessoas com inteligência artificial, vai vir, vai revolucionar tudo, vai virar de cabeça para baixo, vai, vai inovar, multiplicar 10 vezes a produtividade, 10 vezes não sei o quê. Não é, não é bem assim ainda. Ele ainda está chegando, no que quer dizer aos negócios, porque a gente vai vendo que quando a gente vai para o pé da letra, quer dizer, ele não está criando. Ele está bom para eliminar funções repetitivas, eliminar essas coisas. Não está fazendo game change ainda. Eu acho que para algumas empresas é tudo questão de abordagem. Tem empresa que já está mudando a vida da empresa, mas porque às vezes ela está muito atrás em certas áreas, aí o ChatGPT bota muito passo para frente. A gente já tinha uma base boa tecnológica em várias áreas, então eu não consegui achar um exemplo para dizer, poxa, virou o jogo, enxuguei o quadro ali. Não demiti ninguém ainda por causa da inteligência artificial. Mas a gente está conseguindo aumentar a produtividade das pessoas. Eu estou conseguindo abrir loja, a gente está crescendo, faz 2 anos que a gente cresce
15% ao ano, e eu não precisei aumentar meu quadro de back-office, minha retaguarda. Porque a gente está conseguindo melhorar a produtividade do time, melhorar os salários de quem está ficando, sem precisar botar mais gente para função repetitiva. Mas não tem um grande case. Você já me perguntou, ainda não fiz um case para sair no jornal, botar no Instagram que estamos fazendo isso, coisa maravilhosa com a inteligência artificial, sei o quê. Não, são melhorias incrementais. Às vezes, os, so- os, pro- os processos que a gente já tem dentro, os programas que a gente já tem dentro, eles estão tendo upgrade com funções de inteligência artificial das empresas, dos fornecedores terceirizados. Então, as empresas terceirizadas que instalam as soluções aqui dentro estão melhorando aos pouquinhos, mas melhorias incrementais, no meu caso. Ô Celso, mas será que essa não é a verdadeira inteligência, né? É Uhum. crescer 15%, uma empresa que cresce 15%, mas sem aumentar o efetivo, sem aumentar a Sim. equipe, né? E Aumentando produtividade, né, que é um dos maiores aumentando a problemas do produtividade, acho que Brasil. Uhum. acho que é sim um case, sim. Acho que é sim um case para É, gente falar, né? De não do uso puro, romântico, ou que está na moda da inteligência artificial, mas é uma empresa que cresce, como você pontuou, né? Cresceu 15% aí nos últimos anos e mantém a sua uhum. equipe produzindo melhor. Isso, a gente direciona para a área de TI, está muito nisso. Ó. Todo diretriz da área de TI é de gente, eu quero crescer em Uhum. loja, em faturamento e coisa, em funcionários, mas funcionário de frente, lá vendendo loja, aumentar o quadro de equipe de venda, equipe de frente, não de retaguarda. Retaguarda, a gente precisa ganhar produtividade. Não quero aumentar nada, tragam soluções, tragam coisas. A gente implementou, a gente que pode ser chamado de inteligência artificial, mas também que não era, né? Aquela questão do chatbot, né? Os robôs Ah, sim. programados para fazer as funções repetitivas lá dentro. Isso aí está avançando muito lá na empresa. Muitos processos que você olhava assim, o negócio, tinha uma funcionária, passava o dia todinho, fazia um negócio, copia e cola, anexa um formulário, manda para o outro da entrada, faz no banco. E a gente conseguiu formatizar processo incrível, que eu olhava, rapaz, eu não sabia que esse negócio conseguia fazer isso não. Ele entra no banco da gente, movimenta a tela lá, é uma pessoa, né? Emite um boleto, vai não sei o quê, tudo sozinho, né? Poxa, que incrível essas soluções. Mas feito eu disse, estão sendo, mas não é uma coisa. Está melhorando a produtividade. Eu tenho uma funcionária que gastava 6 horas por dia fazendo isso aí, eu já gasta 2 para fazer a mesma coisa, porque tem um assistente robô trabalhando do lado dela, ela fica mais observando, ele sobra tempo para criatividade. A gente vai tirar as É, funções repetitivas e eu vou ter pessoas pensando. Eu não quero pessoa aqui batendo lata, não, copiando e colando, fazendo pedido, coisa que não precisa pensar. Vai direcionar mais ainda. A inteligência artificial vai liberar as pessoas para criar. Eu acho que o médio prazo, o longo prazo, vai liberar as pessoas para ficar sentadinho para lá, criar, para criar, inovar. simular, para inovar, vai liberar a mente das pessoas para inovar, porque vai tirar o repetitivo. Falando da inovação, acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta aqui, que é essa pesquisa trouxe quais são as principais iniciativas de inovação que os CEOs, que as empresas de varejo estão pensando, né? O que essa pesquisa traz é que o desenvolvimento de produtos e serviços é a principal inovação para 41%. A busca por uma base nova de clientes, aumento da base de clientes, 36%. Investimento em estratégias de crescimento, seja qual for ou seja como for, outros 36%. E implementação de novos modelos de precificação. Essas são as 4 principais inovações que os CEOs falaram, né, nessa pesquisa. E para vocês, assim, no mundo do cabeleireiro, quando o tema é inovação, qual que tem sido o foco de vocês? Você falou no começo da nossa conversa que você passou por alguns ciclos de inovação, né? Inovou quando saiu da loja de rua, passou para para as lojas maiores, depois para os mercados diferentes, depois para shopping, foram alguns ciclos de inovação. Hoje, você consegue enxergar em que ciclo vocês estão quando se fala em inovação?
É onde a gente está procurando a parte da tecnologia como inovação para trazer um entendimento melhor do mundo lá fora, dos clientes, de tendência, de produto. A tecnologia, o que eu estou buscando quando eu dou a diretriz assim para minhas áreas, ó, o que é que vocês querem que a gente quer para trazer? Eu quero coisa que traga incremento de receita ou redução de despesa. Tecnologias que me tragam, no final da história, eficiência. Vou fazer mais com menos. É o que a gente procura de coisa. A inovação radical mesmo é um negócio meio que vem de estalo, sabe? É difícil você planejar para inovar. Eu não tenho esse histórico assim, vamos pensar numa coisa nova agora e é meio que surge quando você está atento, você está prestando atenção no ambiente. Você está conversando com mais pessoas, você está visitando mercados novos, você está lendo coisas novas, você está assistindo, ouvindo podcasts diferentes para lhe inspirar, fazendo viagens. E aí você vai preparando o terreno, vai abrindo sua mente. Você começa a ver coisa diferente. Você começa para ir para São Paulo, foi muito ir para São viajando, vindo para negócio, para outras coisas, vendo coisas novas, olhando no mercado, vendo, poxa, sendo não é impactado não, né? Mas Curioso, de repente? cutucado, curioso, estando aberto, fica olhando, aí você vem. Pelo menos no meu caso, as inovações vieram espontaneamente, assim. Agora, você tem aquele negócio, ninguém ganha na loteria sem comprar o bilhete. Você tem que estar preparado, tem que estar se preparando, tem que estar atento, tem que estar aberto para ver coisa nova, para ouvir. Aí quando passa por exemplo, um negócio de inteligência artificial, quando surgiu essa história, quando a gente viu funcionando, a mente se abre assim, pois vai vir coisa nova daí. Isso aí vai sair alguma coisa, não sei o que, mas é uma ferramenta que vai gerar valor, a gente sabe que tem. Vamos ficar procurando, testando, modelando para ver o, o que é que dá. Mas na minha cabeça, a inovação ela vem, sabe? Ela A inovação. acontece. Enquanto ela não vem, a gente trabalha a melhoria incremental, que é o dia a dia, o 90% do tempo, trabalhando as melhorias incrementais. O que é que eu posso fazer melhor aqui? A gente tem a diretriz da gente, por exemplo, para a diretoria. Todo ano a gente tem a gente chama o farol de metas, né? São os objetivos de cada diretoria aqui dentro da empresa. Cada um tem com 3, 4 metas no ano. E, invariavelmente, são melhorar o que eles fizeram no ano passado. Não necessariamente a mesma meta, mas se a taxa tal lá, a taxa de ruptura da gente era, sei lá, X, vamos ter que melhorar 5% isso aí, 0,5%, 3%. Tá vendo? A performance disso, o número de treinamento, sei o que. Todo mundo, um dos grandes mindset, eu acho que o diferencial da gente é ter essa visãozinha do que de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo o grande. A gente está há alguns anos sem nenhuma grande inovação, né? Então, uma inovação grande a gente fez São Paulo há 6 anos atrás. Mas a gente está crescendo muito com melhoria incremental, que é uma forma de. É um conceito de inovação lenta, mas constante, e vai vindo as melhorias. Para mim, a inovação ela vem os astros estão alinhados. Você está olhando, o ambiente dá oportunidade. Às vezes você tem a ideia, mas não está no momento, o ambiente não está preparado para aquela sua ideia. Às vezes sua ideia é mais à frente do que o tempo. Você tem inovação antes do tempo. É complicado. Deixa eu voltar numa questão que a gente falou no começo, já que você está falando de inovação. Vir para São Paulo, quando você conta a história da empresa de vocês, ela é toda baseada em inovação, né? Começou numa lojinha que era para cobrir despesa ali familiar, aquele negócio foi ganhando corpo, vocês foram para shopping, você já falou que teve que mudar bastante mix, mudar a cultura, mudar o estilo da loja, layout de loja, e depois vieram para São Paulo. Por que São Paulo? Você até chegou a falar isso no começo. Eu podia ter ido para outras cidades aqui, outros estados no Nordeste, mas a gente decidiu ir para São Paulo. Por que São Paulo especificamente? São Paulo é onde as coisas acontecem no Brasil, onde estão a maioria das indústrias do meu segmento, onde estão a maioria do o QI, a inteligência do Brasil tá em São Paulo, a expertise tá em São Paulo. As coisas novas chegam primeiro,
em São Paulo. O aprendizado tá aqui. Eu vim para aprender, literalmente. Na época, a gente pegou o orçamento. Eu tive a vontade de ir para São Paulo, a gente estava em Nova York, na NRF, na feira de varejo americana, que a gente sempre vai. Eu sempre, mesmo naquela época, eu já ia algumas vezes. E a gente tava lá, foi muito impactado lá, porque eu ia para uma palestra, fui para uma palestra lá do cara lá de Starbucks. Na época, aí o cara, não, esse ano está sendo um ano bom, não sei o que, a gente tem 31 mil lojas, não sei o que, 800 mil funcionários, aí deu outra para. Ah, tem uma empresa, foi para outra palestra lá, e não, nós somos uma empresa nova aqui de varejo, a gente tem 2.500 lojas aqui já só nos Estados Unidos. Aí, tá dana, 2.000, 3.000, 30 mil lojas, na época a gente tinha 10 lojas, 15 lojas, um trabalho danado para tomar conta, aí o cara fala em 30 mil. Aí, pô, tem alguma coisa errada aí. Eu achando o mundo é maior do que a gente imaginava, tem mais potencial do que a gente imaginava. A gente via as coisas gigantescas, assim, o Walmart, 2 milhões de funcionários, 1 milhão de funcionários. Aí eu voltei meio sacudido. Aí lá em Nova York mesmo eu tive a ideia. Quando a gente tava, coincidente, a gente tava pensando para que estado a gente ia. Aí eu tava lá com minha irmã lá, acho que eu tava dormindo. Quando eu acordei assim, com o estalo, eu disse, bora para São Paulo, vamos abrir loja de São Paulo. Aí doido de São Paulo, vai. Botar um dinheiro, vamos separar um dinheiro na época, 2 milhões de reais. Puta, 2 milhões de reais para perder. Se eu perder, estou perdido. Eu vou lá, a gente passa 1 ano, 2 anos. A gente vai interagir com aquele ecossistema, com aquele coisa. Na minha cabeça era um MBA. Eu queria fazer um MBA. Eu vou aprender com a turma, que é um mercado muito mais concorrido do que o Pernambuco. Tem muito mais lojas em São Paulo, do meu segmento de rua, grandes players, os maiores varejistas do Brasil estavam em São Paulo. Eu sabia que é um mercado difícil, diferente e grande. Mas foi por curiosidade que eu fui para São Paulo, sua resposta assim, para aprender. Eu vou lá porque eu vou aprender mais. Se eu fosse para abrir uma loja de uma pessoa, eu ia meio que quase que. Considerando que Pernambuco é um mercado mais maduro, eu estava mais à frente do que. Tinha poucas lojas assim, em João Pessoa, poucos lojistas, é um mercado mais verde. Então eu ia trazer minhas práticas para lá. Eu ia meio que ensinar. E em São Paulo não, eu sabia que eu não ia ensinar nada. A turma que está lá são empresas muito mais maduras, mais antigas, mais fortes do que a gente. Então eu vou para um lugar que eu vou aprender. Então a gente foi para São Paulo para aprender com quem sabia fazer. Tanto os meus concorrentes, como meus parceiros, que são minhas indústrias que estão lá, o ecossistema em geral, só em conviver, encontrar pessoas diferentes, fazer esse negócio diferente. Então, o motivo foi esse. Eu não vou gastar esse dinheiro numa faculdade, não sei o que, não vou gastar no mercado. E eu acho que no final das contas, se der errado, eu aprendi alguma coisa. Foi por causa disso. Precisa, E aí, precisa de uma deu dose de certo. ousadia e coragem, né? Para você conseguir se reinventar e inovar. Sair ali do conhecido e se Uhum. aventurar em alguma coisa nova, porque senão você não sai do lugar, né? Como empresa. Exatamente. A inovação é sempre um salto para frente que você não sabe se a pedra lá na frente vai aguentar seu peso. Pode ser que caia aquela brincadeirazinha. Mas sem Tem que arriscar estar não vai. preparado para Inovação invariavelmente envolve cair, né? risco. Exatamente. Eu acho que a gente teve sorte, porque eu também faço, não era loucura, era um risco controlado, assim, era uma reserva que a gente tinha que podia perder. Uhum. Era inovação, era um risco, mas um risco controlado. Eu botei no papel, disse, vou perder até aqui. Passar daqui eu paro, boto o rabinho entre as pernas e a gente volta para casa, sem vergonha. Valeu a aprendizado. Era a grande chance era voltar para casa, mas com alguma lição, com algum aprendizado. E recomendo isso. Testa. Até de conselho para empreendedores, para esse negócio, a gente testa tudo. Lá na empresa é tudo assim, ó. Alguém tem uma ideia, pô, não sei, não faz sentido, a conta não fecha, mas bora testar. Vai que a gente só vai descobrir certos aspectos na hora. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, o Uhum. mindset é de teste. Você pode testar sem comprometer nada sério, sem arriscar muita coisa, é o melhor dos mundos. É um risco calculado. Então, é uma diretriz da empresa. Tudo, qualquer ideia maluca que seja, você defende, se alguém trouxe da empresa trouxer, vamos fazer isso aqui. Tem como testar, tem como fazer uma POC 3 meses, para a gente mostrar, ter dados, ter não sei o quê, traga. De cara, muitas coisas eu digo, ó, pela lógica, esse negócio aí não vai dar certo, não, né? Mas vamos testar, vai que eu estou errado.
Às vezes eu tive errado, eu tive certo, mas o poder testar é maravilhoso para o dia a dia e, e para a inovação. Vai ser sempre um risco, né? Vamos falar de futuro, Celso, para a gente caminhar Bora. aqui para as últimas perguntas. É, falando de perspectiva econômica, 62% dos CEOs do setor de varejo e consumo esperam uma aceleração da economia aqui no Brasil nos próximos 12 meses. Então, a gente tem aí 6 em cada 10 que confia que a economia vai melhorar. Mas esse indicador é abaixo da média nacional dos outros setores, né, de outros CEOs de outros tipos de empresa no Brasil, em que 7 em cada 10 acredita nessa melhoria econômica, né? Então, o varejo me parece, os CEOs no geral me parecem um pouco mais pessimistas em relação à perspectiva de futuro, né, para o Brasil, perspectiva econômica. E para você, né, para vocês, qual que é a expectativa aí do mundo cabeleireiro? Vocês esperam um crescimento do varejo brasileiro nos próximos meses? O que vocês estão enxergando aí para os segmentos de vocês? Veja só, para o meu segmento, a expectativa é boa de crescimento. Por quê? A gente está com a política governamental expansionista. O governo está liberando várias ações e está liberando, trazendo liquidez para a economia, liberando dinheiro. Várias políticas do governo. O déficit está aumentando, significa que o governo está gastando muito, está liberando muito dinheiro para a economia. A médio prazo, a gente sabe que isso vai ser ruim para o Brasil, porque lá na frente a gente vai ter que pagar essa conta. Quer dizer, a dívida pública Uhum, aumentando, o governo não conseguindo fazer sim. superávit, tanto que está aparecendo isso na inflação, está tendo inflação porque o governo está gastando mais do que coisa. Mas a curto prazo, historicamente, o bom é que a gente tem um banco de dados mental da experiência antiga, nas crises o nosso segmento cresce, porque nós somos um produto de ticket médio baixo, em média aí de R$ 100, R$ 120, o ticket médio da gente. Então, quando o juro está alto, a pessoa não vai trocar um carro, porque o financiamento está caro, o juro está alto, não vai trocar casa, não vai fazer uma viagem muito longa, porque também está caro. E aí direciona o consumo para pequenas. Eita, soltou aqui. Para pequenas indulgências. A pessoa gasta, vem gastar na lojinha. A mulher não pode comprar um vestidão lá de R$ 1.000, R$ 2.000, mas vai na lojinha, gasta R$ 50, compra um batom, um, um shampoozinho, não sei o que, sai todo feliz com a bolsinha. Então, historicamente, as crises de 2008, 2015 foram anos excelentes para a gente. O período Dilma foi um excelente, porque o, a lógica da história direciona recursos para o meu segmento. Para outros segmentos é ruim. Tem segmento que fica ruim, porque de carro, de construção, com juro alto, vai sofrer. Para a gente é Uhum, bom no curto prazo. entendi. E falando desse curto prazo, na verdade, a pergunta é ao contrário. Você acha que o modelo de negócio de vocês, ele é um modelo aí, como é que você pensa no longo prazo, né? Ele é um modelo viável para o longo prazo, né? Daqui, sei lá, vamos inventar aqui, daqui 50 anos vai existir mundo do cabeleireiro? O que você pensa E sobre isso? com 50 anos você puxou longe aí, né? Eu Mas puxei, eu mas acho. era isso. Veja só, se tivermos aqui pessoas que me sucedam, ou que a gente esteja criativos, que saibam se adequar às tendências do momento, eu acho que vai existir, né? Sempre vai ter pessoas é, querendo experiências que a gente oferece, né? Feito isso. Eu acho que a maioria das pessoas, das mulheres, das nossas clientes, ela não entra na loja da gente precisando comprar um esmalte, nem um Às batom, nem um vezes. shampoo. Às vezes, mas eu acho que a maioria das vezes não precisa. Você já tem, você sai de lá com um batom, mas você tem 4 batons lá na sua gaveta, tem uns que você nem usou. Vai comprar um esmalte, você tem uns 15 esmaltes lá. Não está precisando. Um shampoo tem uns 3, 4 lá. Não é porque acabou. É porque a sensação é boa. Você está lá, você está vendo, conversando com a equipe de venda, perguntando o que é que tem de novo, você está vendo produtos diferentes, está cheirando. É um lazer, é uma terapia, é um negócio que faz bem. Essa parte de. Tá, é tão diverso. Eu acho que abre a mente, né? Você entra num negócio que tem 10 mil opções para comprar.
de diferente, você vê se está naquele momento, e dá uma felicidade, dá uma dopaminazinha, você sabe, comprar um negocinho, R$ 10, mas é legalzinho, Ah, é uma delícia. é É uma melhor do que comprar delícia. pela internet. E você está interagindo, está Não, andando, está melhor do que cheirando, pagar vendo, dois as mil coisas têm reais no cheiro. vestido, né? Melhor Você do que paga 2.000 reais no R$ 50, vestido, sai você paga um felizinho, batom e mesmo, pronto. exato, mesma alegriazinha. E o futuro vai depender sempre da adaptação, porque, vou te dizer, a gente vai abrir loja agora, sabe, no Iguatemi Faria Lima, no Mundo Cabeleireiro, veio uma loja com o nome Mundo Cabeleireiro no Iguatemi Faria Lima. Ninguém nunca imaginava, a gente conseguiu, mas daqui a 2 meses a gente está abrindo lá. Porque a gente está adequando o nosso modelo de negócio. Por exemplo, a gente começou uma loja Cezão, calçadão, loja de pobre para pobre. Hoje em dia, o público que a gente vai melhor é o público razão, o público rico. Quando chegou aqui, longa história, cauda longa para chegar aqui. Mas as lojas que a gente performa melhor são os shoppings lá, onde o público é a loja do Oscar Freire, da gente, que a gente abriu só para fazer propaganda, mas é um sucesso, vende bem. A gente vai abrir outra na Oscar Freire, vai ter duas agora. Vamos Olha, para o Guatemi, Faria Lima. Está abrindo o Pátio Paulista agora, não sei o quê, porque a gente adequou o nosso mix, a gente entendeu o público que está ali, a gente está entendendo o comportamento e as necessidades daquele público. Estou indo num local que eu estou conseguindo atender o pessoal, com a curadoria, o mix, o tipo de atendimento, que tá dando certo. Então, mas eu passei por feito tudo. Do C, hoje em dia a gente está no A, e a nossa vocação agora está em procurar, a nossa expansão está indo só no mundo é público A, B, alto. Longe de onde a gente começou. Quer dizer, daqui a 30 anos para trás, tirar foto da gente 30 anos e botar agora, não tem nada a ver com o que a gente era antes. Daqui a 30 anos, se a gente existir, tenho certeza não vai ter nada a ver com a loja de hoje. Você pode tirar foto de hoje da loja da gente, o que a gente está fazendo, da forma que a gente está fazendo. Se a gente estiver existindo daqui a 30 anos, não vai ter nada a ver com o que é hoje. Isso aí eu tenho certeza. A gente vai ter que evoluir junto com o nosso cliente, as tendências, com o modelo de negócio, tudo. Para viver vai ser outra coisa. A cada 5 ou 6 anos muda tudo. Celso, vocês ainda têm alguma loja Hoje no não. centro de Recife? Tem de rua, a gente tem 3 só. Chegou a ter 8, tem 3 de rua no centro Recife. Vem De fechando. E vai acabar 50 essa daí aí? também, tá? Nós temos 60 lojas. Eu acho que a gente tem de rua, assim, popular, 3, 4. Tem 4 que são igual, que são como a gente começou. Que eu posso remeter à nossa origem, assim, no local, público, parecida com as primeiras, eu tenho 4. As outras não tem nada a ver tem nada a ver com a história de localização, de conceito, de mix, totalmente animais diferentes. Celso, mas é interessante esse ponto que você falou, do consumidor. Aí eu estava aqui pensando, né? Eu comecei a nossa conversa falando que eu sou cliente de vocês, e eu sou mesmo. Mas não Uhum. tem na cidade onde eu moro. Eu moro em Qual é a Mauá. cidade? Eu moro em Uhum. Mauá, no ABC. Só tem em Santo André ou em São Caetano. E eu Uhum. vou nessas lojas. Eu vou no Shopping ABC ou em São Caetano, porque lá tem. E, e são lojas. Nós somos em 4 mulheres aqui em casa, tá? São 4. Então, a gente tem uma linha de shampoos que só vende na sua loja ou na internet. E aí, não, eu gosto de ir lá, porque eu gosto de comprar na sua loja. Eu gosto de comprar na loja a linha de shampoo, porque é o que você falou, aí pega um batonzinho, pega uma tintinha, pega um não sei o quê. Mas acho que é esse o comportamento do consumidor, né? Acho que é um produto bem. E você falou também em algum momento da entrevista, é um produto afetivo, né? É um produto que é gostoso de comprar, um produto que, lógico, não é todo mundo, não, sem generalizar, mas assim, é um produto que de uma maneira mais ampla é gostoso da gente ter, é gostoso da É gente uma comprar, né? É uma experiência. A gente experiência. tem uma experiência na história, não é só o produto. Então, tem mais alguma coisa. Você sabe que a sensação é essa, que eu agreguei alguma coisa, mesmo que eu não compro nada. Mas você entra lá, passa uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, você tem as coisas, mexe, pega, cheira, olha, pergunta, isso aqui é novo, serve para quê? Será que você imagina? Pô, será que isso dava certo comigo? Minha cor de cabelo, se eu botasse isso aqui, será que dava? Quer dizer, você tem um processo que passa muitas coisas, entrega muitas coisas, não só o produto. É Se isso. fosse só produto, a internet já tinha levado tudo. Porque só produto você aperta o botão e recebe em casa. Já O mesmo chega. produto. Mas não entrega a mesma coisa. Não entrega a mesma coisa.
de, É isso, da experiência em loja. é isso. Thaís, para mim tô super feliz com essa entrevista, adorei conhecer você, Celso. Uhum. Eu não imaginava que a história de vocês era assim, uma empresa familiar cheia de inovações, de aprendizado e de uma gestão tão próxima, né? Como você falou, a diferença que você viu em Recife, mercado São Paulo, que em Recife você tem como você usou uma expressão que eu achei interessante, como se fosse um amor pela marca, um amor pelo negócio diferenciado, e eu adorei nosso papo, acho que foi bem interessante e vai ajudar muita gente aí, bem esclarecedor. Thaís, você tem mais Uhum. alguma pergunta a fazer? Não, achei ótimo. Achei ótimo também que a gente terminou com essa questão da experiência do consumidor e desse consumo afetivo, que é uma coisa que a gente sempre fala também aqui, né? Invariavelmente as entrevistas acabam trazendo isso, da importância dessa conexão afetiva com o consumidor e a importância da experiência em loja. Então, a gente, de alguma forma, aqui nessa conversa, está conversando com outros episódios do podcast que já passaram por aqui. Obrigada, Celso. Foi muito bom esse papo. Eu espero que as pessoas se inspirem no seu exemplo e no seu case, na sua história, tanto quanto eu, particularmente, me inspirei aqui. Uhum. Tá, obrigado, Thaís, também. Obrigado, Juliana. Estou à disposição aí de vocês. Foi muito bom o papo também. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!